Meus irmãos, abram por gentileza a Bíblia em Apocalipse 13. Estamos na sequência das 7 visões e das taças do juízo de Deus. Vamos entender um pouquinho mais sobre duas bestas, a da terra e a do mar. Transcorria o dia 16 de janeiro do ano 27 a.C., quando o Senado romano concedeu a Otávio os títulos de Augusto e Príncipe. A gente não vai entrar em detalhes, porque isso não é o alvo do sermão, mas príncipe aqui queria dizer o principal, era o primeiro dentre os senadores, era o primeiro na ordem da hierarquia política, por isso ele era chamado de príncipe. Não que fosse uma monarquia, mas era nesse entendimento, era princeps, né? Daí vem o príncipe. Mas ele recebe também o título de Augusto, que significava majestoso, venerável, sublime, e era um título que era apropriadamente colocado sobre divindades. O Senado coloca sobre o César daquele tempo, nesse que foi o primeiro imperador de toda uma geração, e ele passa o nome de Augusto, o apodo de Augusto, e ele passa a ser chamado então de César Augusto. Ele, que se chamava Otávio, portanto era César Otávio Augusto, muito conhecido também por Otávio Augusto, ou César Augusto, aí você que escolhe como é que você vai chamar o Augusto. Mas ele passa a se designar a si mesmo como César, o Filho Divino, que era uma referência que ele próprio fazia a Júlio César, que foi aquele que o havia introduzido em toda essa camada política, e ele se vangloriava desse título. Passados 14 anos disso, no ano 13 a.C., Augusto se autodenominou, prestem atenção, Pontífice Máximo, Pontifex Maximus, que até hoje existe um cargo religioso que carrega esse nome. E ele, com esse título, passa a se designar como sacerdote supremo ou guardião supremo das religiões praticadas em Roma. Então ele passa, a partir do ano 13 a.C., a assumir um posto semidivino que depois vai categoricamente migrando para um posto divino. E com isso, com o passar do tempo, com essa evolução terminológica, ao imperador, portanto, foi dada uma dignidade que antes era prevista apenas para entidades religiosas, para seres divinos, tá bom? Mesmo dentro do paganismo, eram seres considerados divinos. E o culto ao divino Augusto, Divus Augustus, ele se prolonga até o ano 380, quando Teodósio assina um ato chamado Ato de Tessalônica. Constantino já tinha ficado para trás, agora era Teodósio. Ele assina esse ato chamado Ato de Tessalônica. E com isso, o culto ao divino Augusto é encerrado em toda a esfera, oficialmente em toda a esfera do Império Romano. O que eu quero dizer com isso para vocês é que vamos localizar o que estava acontecendo no final do primeiro século. Estamos no meio disso, mais ou menos arredondando aí 30 anos antes de Jesus nascer, como aquele menino em Belém, a adoração a César tinha dado seus primeiros passos. Quando Jesus é um adulto, Augusto já tinha sido considerado um deus, um imperador divino. E toda a sequência de Césares após ele encarnavam a ideia de que eram divinos, a tal ponto que alguns deles chegaram a manifestar, inclusive documentalmente, que de fato criam ser deuses entre os homens. Então não era apenas, porque no começo talvez tivesse aquele negócio, se eu for Deus, o pessoal vai me respeitar, vai me obedecer mais, sabe? Pode ter. Vamos imaginar alguma coisa assim. Mas chega um certo ponto que a própria sequência de Césares declara crer que de fato era Deus. Um Deus que estava entre os homens. Sucedem-se cerca de 10 ondas de perseguição aos cristãos.
estou arredondando, 30 antes de Cristo e 380 e 300 mais ou menos depois de Cristo. Depois do ano 300 houve pouca coisa e depois de 330 não houve mais perseguição oficial, pelo menos. Mas nessas ondas de perseguição, alguns historiadores fazem a conta de cerca de 6 milhões de cristãos mortos, trucidados e mortos da pior forma que você possa imaginar. Meus irmãos, falar de 6 milhões é falar de muita gente. No século XXI, onde nós somos 8 bilhões de habitantes. Mas falar de 6 milhões de pessoas no século I, onde dificilmente passaríamos da marca de 1 bilhão de habitantes, estou chutando aqui, mas dificilmente, é de uma expressividade infinitamente maior. O que eu quero dizer para vocês é que quando João escreve o Apocalipse, essa era a realidade dos irmãos cristãos daquele tempo. E quando ele escreve os capítulos 12 e 13, é exatamente isso que ele está fazendo. Trazendo à tona para aqueles irmãos o que eles estavam enfrentando e exortando-os a como passar por aquilo. E aqui é muito claro quem é a besta. Vocês imaginem quem é a besta. A besta era tudo aquilo que dizia respeito ao Império Romano e aqueles muitos que, dizendo-se Deus, não eram Deus algum. É por isso que, ao ler o capítulo 13, nós vemos tanta referência àqueles que querem tomar para si aquilo que não são. São os falsos deuses, os falsos líderes, as falsas religiões, o Estado opressor. Sim, esse capítulo fala do Estado opressor. Então vamos lá, gente. Aqueles irmãos do primeiro século estavam face a face com a besta. E eles sabiam disso. Nós hoje precisamos dessa introdução, para que a gente saiba exatamente o que eles percebiam naquele tempo. No capítulo 12, eu falei para vocês que nós íamos começar vendo como se fosse um zoom. Primeiro um pouquinho mais distante, metade do capítulo 12, depois aproximaríamos mais um pouco, e no capítulo 13 nós nos sentiríamos olhando no branco do olho do inimigo. E é exatamente esse tom que João dá ao texto. Nós nos deparamos aqui com duas bestas. A primeira delas vai até o versículo 10 e a segunda do 11 ao 18. Uma sai do mar, a outra sai da terra. E João é muito claro em dizer que essa primeira, vamos falar da primeira besta primeiro, a que sai do mar, ela é uma representação clara do próprio dragão, que no próprio texto do Apocalipse, em outros lugares da Bíblia, é totalmente colocado como a expressão do próprio Satanás, o diabo, o acusador, aquele que persegue os irmãos. Esse grande dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Estamos falando de um ser espiritual de grande poder e que tem grande influência sobre o substrato social. Ele deu poder político, poder governamental, o que fica claro para João naquela época que ele está retratando aquilo que ele via no império ao seu redor. Não é nada diferente se um irmão nosso da Coreia do Norte estivesse escrevendo alguma coisa para os cristãos do seu tempo e do seu lugar. Ele teria que representar, a fim de que talvez o texto chegasse sem maiores censuras. Ele está falando aqui do Império Romano, personificado pelo próprio imperador, que era naquele tempo tratado como um verdadeiro Deus. Todos os anos, a população do Império Romano tinha que ir a um dos milhares de templos de quaisquer deuses aceitos no panteão dos deuses romanos, e dentro do templo tinha que fazer um recenseamento religioso, em que ele tinha que ir lá e declarar a sua submissão ao império e ao Deus César. E aí ele podia dizer, eu também adoro Apolo. Mas o principal era dizer que adorava como Senhor e Deus o próprio César. Isso era um desconforto para a maioria das populações, mas era crítico para os cristãos, porque se eles não se dobrassem, eles seriam duramente castigados
sentenciados a trabalhos forçados ou outras coisas quaisquer, a depender do período da perseguição. Daí que vem aqueles 6 milhões sobre os quais eu falei. O ponto da passagem se aplica ao poder estatal ímpio em todas as épocas, desde que houve a queda. Nós não temos um governo que seja totalmente justo, porque ele é gerido por seres humanos que estão sob a égide do pecado e que, por isso mesmo, não conseguem ser justos. Os mais justos ainda são injustos em alguma medida. O que nos faz entender que render-se a qualquer forma de governo ou Estado com sentimentos messiânicos leva o cristão e o cristianismo à idolatria e à derrota. E o sermão de hoje não tem jeito, ele vai passar por isso porque é o que está escrito aqui na Bíblia. Na modernidade e após a modernidade, isso tem se aplicado explicitamente nos estados de exceção e nos estados de ideologia contrária a qualquer princípio da Escritura, particularmente os estados de ideologia materialista, dialética, leia-se os estados de instrumentalização marxista nos nossos dias. Sempre houve, nas diversas épocas da história, isso toma contornos diferentes. João estava baseando a sua linguagem no capítulo 7 de Daniel. Lá aparecem 4 seres, um deles de difícil interpretação, nem o próprio Daniel entende direito, e aqui no Apocalipse, esses seres parecem estar aglomerados, eles parecem se misturar. Daniel provavelmente tem os 4 grandes impérios da sua mente, que ele trata no seu livro, quando ele exemplifica com aquelas bestas, a Babilônia, a Pérsia, a Média e a Grécia. Mas aqui a besta de João, a besta sobre a qual João fala, parece misturar esses 4 seres numa só ameaça, uma ameaça terrível, muito mais perigosa. E a besta que nós vemos aqui no Apocalipse claramente se manifesta como sendo, no seu tempo e para a exemplificação da posteridade, daquilo que nós conhecemos modernamente como Estado, não era ainda assim que se chamava naquele tempo, e aqueles que, sendo colocados por Deus para o governo, que segundo Paulo deveriam tratar dos maus com castigo e dos bons com elogios e benesses, e que ao longo da história invertem tudo isso, tornam-se, portanto, representantes de si mesmos, representantes de outros interesses, desfazendo dessa maneira a ideia pela qual Deus autorizou e subsidiou o poder para aqueles que governam. Está dando para entender, irmãos? Por que isso é importante para nós? Porque nós, nisso, não somos em nada diferentes dos cristãos do primeiro século. O mundo pode mudar as suas ideologias. O mundo pode mudar as suas formas de governo. O mundo pode mudar aqueles que governam, e assim tem sido feito. Mas não há uma só estrutura de Estado ou de governo que se compare ao nosso Deus e que possa ser considerada por cristãos como a esperança messiânica nesta terra. De nenhum espectro ideológico, nem mais para a direita, nem mais para a esquerda. Algumas dessas ideologias colocam-se frontalmente como oposição aos princípios da Escritura. No entanto, nenhuma forma de governo humano se compara à redenção que o Messias e somente ele nos traz. O que vemos aqui é um Cristo falsificado. Ele falsifica Cristo. Quando nós lemos no versículo 3, uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra ficou maravilhada, se maravilhou seguindo a besta. É uma falsificação do poder da ressurreição, é uma falsa ressurreição. E isso tem a ver também com o que eu acabei de falar. Nós não podemos transformar de forma alguma a prédica da palavra de Deus num tom de politização. E aqui não vai nenhuma defesa e muito menos nenhum ataque contra este ou aquele, contra este nome ou aquele nome. Mas
O que nós estamos lendo aqui, nas entrelinhas do capítulo 13 de Apocalipse, é que Estado algum é Deus. Nenhum Estado é Deus, nenhum Estado salva o homem. Não há regime político que salve o homem. Pelo contrário, neste capítulo 13, era exatamente o Estado, o regime político que perseguia os filhos de Deus. Nos anos 70, no Camboja, o ditador daquele tempo, Pol Pot, matou 20% da população do seu próprio país. Em 1945, assim que terminou a Segunda Guerra, Joseph Stalin, o ditador da antiga União Soviética, exigiu que os civis alemães que tinham fugido da guerra, não eram soldados, não eram aqueles que mataram os outros, eles estavam fugindo da guerra. Ele exigiu que eles voltassem de onde quer que estivessem, a pé para a Alemanha. E no caminho ele abria emboscadas e matava famílias inteiras. Foram 2 milhões de mortos, de alemães mortos nesse tipo de coisa. Quase 2 milhões de mortos, 1,8 mortos por Pol Pot. Nos anos 10 e 20 do século passado, a Turquia forçou minorias étnicas e religiosas a grandes deslocamentos a pé. Quase 3 milhões de pessoas morreram. De fome, de frio, famílias inteiras morrendo. 1971, no Bangladesh, uma guerra separatista, que foi duramente reprimida, deixou um saldo de um pouco mais de 3 milhões de mortos. Deles próprios. Não preciso nem lembrar que entre 1939 e 1945 tivemos a Segunda Guerra Mundial, que deixou um saldo de espantosos, mais ou menos 21 a 22 milhões de mortos. É como se alguém matasse 10% do Brasil. Entre 1930 e 1940, inclusive no tempo do início da Segunda Guerra, Joseph Stalin provocou a morte de cerca de 25 milhões de pessoas dentro da antiga União Soviética. Inclusive, 2 bolsões populacionais ele matou de fome na Ucrânia, com quem estão fazendo guerra hoje, e no Cazaquistão. Quase dizimou 2 países de fome, porque ele foi lá e pegou tudo que era comida e levou para a antiga União Soviética para defender o seu Estado ideológico. Entre 58 e 69, meus irmãos, estou falando isso para vocês verem o que um Estado e um ditador fazem. Não há Estado redentor. Entre 58 e 69, 2 grandes ondas de matança de Mao Tse-tung na China deixaram 70 milhões de chineses mortos, sendo que quase 40 milhões morreram de fome, de inanição. Na Antiguidade Oriental, só para a gente sair do século passado, na Antiguidade Oriental, Gengis Khan, no século XIII, deixou um saldo de cerca de 40 milhões de mortos, o mongol Gengis Khan. E menos de um século depois, surgiu um sujeito chamado Tamerlão, que quis repetir os atos de Gengis Khan, só que em nome do Islã. Ele só matou 17 milhões de pessoas. O que eu quero dizer para vocês é que essa mania de perseguir, de matar, de fazer com que mortes brotem, é algo que vem por causa do pecado e está sobre a nossa raça, e que, portanto, não é inteligente da parte de nenhum cristão dizer para o Estado, para um ditador, para um grande político: você é o meu Salvador, você é o meu Messias. Conta-se que nos anos 70, Fidel Castro implantou uma moda lá em Cuba, e a moda era a seguinte: ele chegava nas escolas e dizia para as crianças: peçam um sorvete a Deus. Vamos lá, podem pedir aí. E as crianças pediam a Deus. Deus deu sorvete? Não. Agora peçam para Fidel Castro um sorvete. Eles pediam, ele dava. Preciso falar mais alguma coisa com vocês? Uma das coisas que as ideologias deste mundo fazem é insistentemente nos dizer que Jesus não é o único caminho, que há caminhos alternativos. Os estados modernos, vou falar dos modernos que a gente vive num, né? Nosso tempo é de modernidade, aliás, pós-modernidade ou hipermodernidade, mas
As ideologias de governo e de Estado do nosso tempo fazem a mesma coisa que as falsas religiões fazem, que é apresentar um caminho alternativo para a redenção. Se o caminho alternativo não é outro Deus, que seja então a eliminação da centralidade do único Deus para o apoio do próprio Estado. Quantas pessoas vocês veem de 2 em 2 anos no Brasil vendendo as suas almas dentro das igrejas, pedindo a redenção a partir de vereança das câmaras estaduais, federais, do Senado, da presidência, do legislativo, do executivo? Quantas pessoas vocês veem a cada 2 anos do Brasil vendendo a sua tranquilidade, a sua paz, à espera de uma redenção? Por causa de meia rua asfaltada, por causa de um poste novo? Vocês sabem o que eu estou falando. Por causa do outro pé de chinelo que só ganhou um? A besta abre a sua boca e blasfema, mostra as suas garras e luta contra os santos. E por que isso? Porque Jesus e os santos, que são os fiéis, neste tempo, assim como sempre foram, mas vivemos esse tempo, percebemos mais nesse tempo, não passam de um monte de gente intolerante, que não é inclusiva, com cara de burguês conservador. Somos moralistas, dizem que somos preconceituosos, elitistas, críticos, marginalizantes, excludentes, opressores e tudo mais que as terminologias ressignificadas do século XXI podem trazer à lume. Mas há 20 séculos atrás, os irmãos do primeiro século enfrentavam a mesma coisa. Satanás tem uma dificuldade horrorosa para inventar, criar novas coisas. Ele se repete. O único Criador é o nosso Deus. Ele é um repetidor de coisas. A besta faz guerra contra a igreja. Obriga a submissão do mundo à sua própria mentira. Combate a mentira contando mentiras. Vocês já viram isso por aí em algum lugar? A mentira, aliás, ganhou outro nome agora, né? Como é que é? Fake news. Como é que você combate fake news? Contando fake news. Sabe o fogo que se apaga, se luta contra o fogo com o próprio fogo, né? Existe essa técnica, principalmente em áreas de mata, você vai lá e usa o fogo para impedir que o fogo progrida. Devem ter copiado isso. Persegue o povo de Deus, persegue os justos da terra, porque eles não aderem, nós não aderimos à mentira. Mas os santos devem suportar tudo isso. Nós somos encorajados, a partir do capítulo 12, a suportar tudo isso. Porque desde então, o texto bíblico nos mostra que Jesus reina e triunfa, a despeito daquilo que possa aparecer publicamente. E aqui, quando chegamos no capítulo 13, é o mesmo período do capítulo 12, mas nós estamos vendo de modo mais ampliado. Nós temos a orientação de que nós devemos viver nossos chamados até que o Senhor volte. Isso pode ser algo sombrio, isso pode ser algo real e pode ser algo difícil. Se um cristão entra nos róis do chamado do Senhor achando que vai ter vida fácil, não entendeu o que é ser cristão, não entendeu o que é ser chamado para carregar a própria cruz. E João está lembrando os irmãos do primeiro século, nós estamos diante da besta. A besta que usa o poder do Estado, usa o poder de uma falsa fé, de uma falsa religião, para nos perseguir, nos matar, mas fiquem firmes. Podemos sofrer, podemos morrer, podemos ser perseguidos, mas vamos ficar firmes, porque um já reinou, e no momento em que ele quiser, o seu reino de primazia será mostrado, e nós reinaremos com ele nos altos céus. Ponto final. Essa é a mensagem de João. Mas é a mensagem da Escritura e do nosso Deus para nós também. Nós que muitas vezes ficamos iludidos com o poder temporal, com as ofertas do mundo. Nós não podemos nos iludir.
E vou contar para vocês, se vocês contarem por aí qual foi o sermão de hoje, vão dizer que vocês estão numa igreja xiita, numa igreja totalmente apocalíptica. Que bom. Mas numa igreja que não é nada simpática, uma igreja antipática às coisas que nós estamos vivendo, a grande comunidade global, e eu tenho que ser antipático mesmo à grande comunidade global, porque de Deus ela não carrega nada. Ela afronta o meu Deus. Se nós quisermos perseverar na fé, nós vamos ter que enfrentar uma realidade de vida que talvez não seja aquilo que nós esperávamos, mas sim aquilo do que nós fomos avisados. Até que o Senhor volte para nos buscar. João parece estar preparando aqui uma geração de mártires, uma geração de gente que vai ser morta, porque ele a toda hora fala, nós estamos diante desse caos, mas fiquem firmes. E lá vem perseguição, permaneçam firmes. E olha como é que a coisa está difícil. Quem perseverar até o fim será salvo. Ele a toda hora ele avisa, mas diz, fica firme, fica calmo, persevera. Vocês lembram das 7 cartas para as 7 igrejas, lá no começo desse ano? Olha como é que ele fala no versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ele só fala isso dessa maneira lá nas 7 cartas. No final de cada carta, depois da exortação, ele diz, olha, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ouviram o que eu acabei de falar? Pois agora ele também fala tudo isso da besta que sai do mar e ele diz, se alguém tem ouvidos, ouça. Mas deixa eu falar mais uma coisa. Se alguém tiver que ir para o cativeiro, vai para o cativeiro. Se alguém tiver que ser morto pela espada, vai ser morto pela espada. Vocês ouviram, irmãos do primeiro século? E a palavra de Deus está dizendo, vocês ouviram? Vocês que estão aqui na igreja em São Cristóvão? Precisamos entender definitivamente que Jesus, ele nos chama, mas seguir Jesus não é só doçura, não. Não é só bem-estar. E o versículo 10 nos deixa isso muito claro. Se nós formos fiéis seguidores do Rei Jesus, nestes dias difíceis nos quais nós vivemos, será preciso a perseverança e a fé dos santos. Não vamos, como diz o salmista lá no Salmo 20, versículo 7, não vamos confiar nem em carros e nem em príncipes, confiemos somente no Senhor, por cujo sangue nós venceremos. Amém? Mas quando ele encerra aqui, eis que vem uma segunda besta. E essa sai da terra. Juntamente com o dragão e com a primeira besta, formam uma espécie de trindade falsa, trindade maligna. O dragão, a primeira besta e a segunda besta. Uma trindade falsa que vem zombando de Deus, fazendo um arremedo do verdadeiro Deus triuno da Escritura. Satanás, o poder político anticristão, e agora o que se manifesta, o poder religioso anticristão. Isso é a síntese daquilo que se levanta contra os santos ao longo de toda a história. Satanás, o poder político anticristão e o poder religioso anticristão. Ele parece um cordeiro. Né? Quando ele vai falar, parece um cordeiro, mas a voz dele sai como a voz de um dragão. Uma imitação daquele que também parecia o cordeiro e quando se vira, a sua cara era como uma cara de leão. Tudo é falsidade, tudo é imitação, tudo é um arremedo, tudo é uma provocação por parte desses agentes de Satanás. Essa é uma descrição perfeita da falsa religião. Quando muita gente vai se perguntar, né? Que mal existe numa técnica de meditação oriental mesmo, com fundo místico, hinduísta, shintoísta, budista? Qual é o mal que existe nisso? Você pode não ver mal nenhum. Você só está vendo o cordeiro. Mas será que você já sentiu o bafo do dragão na sua nuca?
O problema com aquela igreja que celebra todas as inclusões possíveis do nosso tempo, sejam na área da sexualidade, da ideologia materialista, que adere a uma cosmovisão progressista. Qual é o problema? Não é o mesmo Deus. Não, você está vendo o Cordeiro. Você já sentiu o cheiro do enxofre quando ele fala? Na verdade é um dragão. Qual é o problema em defender aborto, drogas, eutanásia, ideologias de gênero, propostas woke? Está na moda. Wokeismo, já foi até aportuguesada a coisa. As perguntas parecem fazer com que sempre vejamos um cordeiro manso e amoroso, mas a resposta que persegue a alma da apostasia vem na forma dos sussurros que trazem o fedor do enxofre do inferno. É o sopro do dragão, não é a fala mansa do cordeiro. Terra e os seus habitantes vão adorar a primeira besta. Por quê? Porque a segunda besta exerce toda a autoridade da primeira besta e o seu papel é fazer com que a primeira besta seja adorada. Na verdade, a segunda besta é quase que um serviçal da primeira besta. É muita besta nessa história, mas esse trocadilho que João faz é para a gente entender. Ele vem operando milagres, fazendo milagres. Vocês lembram dos magos lá do Egito? Fazendo milagres. Uma vez eu li de um pastor já falecido da Coreia do Sul e perguntaram a ele como é que a igreja da Coreia do Sul tinha tanto milagre naquele tempo, nos anos 50, 60, logo após a guerra da Coreia. E ele falou assim, no meio daquele caos que era um país dividido e todo estourado pela guerra, ele falou assim, olha, eu só sou levado a crer de uma maneira: se Deus não fizer milagres visíveis nas igrejas cristãs, as pessoas saem daqui, entram nos templos das outras religiões e vão ver milagres. Porque os espíritos que tem por aqui fazem milagres e enganam as pessoas. Ou você acha que o presbiteriano não acredita na transcendência desse mundo? Está na Bíblia. Há testemunhos na história da igreja. E as coisas que essa segunda besta faz, ela faz para pôr em dúvida a realidade daquilo que o verdadeiro Deus faz. Por que é que esse pastor deu esse testemunho? Porque as pessoas que vissem aqueles falsos milagres ou aquelas iniciativas da transcendência espiritual maligna colocariam em dúvida: será que Deus tem poder para fazer isso? A mesma coisa. E essa segunda besta parece que é bem sucedida. Porque todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, a todos esses faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E eu já falei para vocês que a fronte, a cabeça, a testa ou a mão direita representam um lugar de autoridade, de poder. Portanto, esses que são marcados submetem a sua autoridade, o seu poder, a quem os marcou, ou seja, a própria besta. Submetem-se a ela. Haverá tempo, quem sabe? Se você não tiver determinados elementos comprobatórios, você não pode viajar, você não pode comprar coisas, você não pode ver seus parentes em outras cidades. Vocês já viram isso em algum lugar? Haverá tempos, quem sabe, que você não poderá mais permanecer na sua família se você não tiver determinados elementos comprobatórios, que não necessitam literalmente estar na sua testa nem na sua mão, mas é a submissão do seu poder, da sua liberdade, da sua autoridade como pessoa, como indivíduo, a um determinado sistema. E é por isso que eu volto a dizer que João está falando aqui do sistema de governo nefasto e condenável deste mundo, os estados pernósticos e os seus ditadores. Satanás se levantou, teve relativo sucesso. Satanás se levantou pelos estados, governos anticristãos, relativo sucesso. Ele se levantou com as religiões anticristãs, teve relativo sucesso. Ele tenta, ele vai tentando. E como esse texto diz, quem é que vai ser tragado por tudo isso? Todo aquele que não estiver
não for achado inscrito no livro da vida, em cujas folhas foi registrado desde antes da fundação do mundo. A autoridade e o domínio das pessoas serão, portanto, entregues às falácias dessa besta. Era isso que estava acontecendo. E era disso que João estava tentando proteger os irmãos do final do primeiro século. Versículo 14 diz que seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Olhem só, ela foi ferida, mas ressuscitou. É a falsa ressurreição. Façamos uma imagem para adorar. O que é isso? É quando nós olhamos para os sistemas desse mundo e entendemos que neles há redenção. Não há redenção em nada e nem ninguém a não ser em Cristo Jesus. Somente o seu sangue tem poder para isso. O verdadeiro selo da fidelidade, da entrega ao Senhor, que é o Deus real e verdadeiro, que nos colocará em oposição direta ao falso Deus e à falsa religião, tudo isso poderá e certamente nos fará confrontar elementos que não gostaríamos, porque poderão e vão nos conduzir a dificuldades que não gostaríamos de carregar. Todo aquele que se prostra diante de um ídolo, que faz um ídolo, que adota um ídolo, torna-se semelhante a ele. Salmo 115, depois você lê. Quem acredita na mentira, quem é levado pela loucura do maligno, será caracterizado por essa mesma loucura e por essa mesma mentira. E aí chega o último versículo, 666. Tem milhares de teorias, as mais variadas, para você escolher. Eu não vou ficar aqui fazendo conta se vem lá do nome de alguém em latim ou de outro alguém em latim. Tem dois nomes, você sabia disso? Ficou popular um, mas tem dois. Tem dois nomes aí em latim. Um é o nome de um cargo eclesiástico, o outro é o nome de uma pessoa que criou uma religião. Tem tanta coisa sobre 666, mas a nossa interpretação tem sido sempre aquela que nós adotamos, como a maioria dos reformados fazem, que é a simbológica. Nós não vamos nos perder, então, nessas muitas e bravias águas. Vamos direto para o ponto. A numeração, como no resto do Apocalipse, segue a simbologia que João utiliza. Nós já falamos alguma coisa aqui. O 7 é um número completo, perfeito e divino. O 10 também fala da completude de todas as coisas, mas o 6 é um número incompleto, imperfeito, maligno, sob a estrutura do ser humano. Por isso que 666 é a total ausência, é a total imperfeição, é a total falsificação. É como nós somos, imperfeitos, falsos, ausentes de tudo que é de Deus. E se o Senhor não vier sobre nós, nós continuaremos a ser tudo isso. Essa é a nossa jornada natural, a menos que o Senhor intervenha em tudo isso. Tem até uma religião por aí, pseudo-cristã, que disse que não, 666 é o número que tem que ser adorado. Vocês já viram isso por aí? Então, é melhor nem saber. A exigência desse selo é a contraparte da imitação do que Deus estabelece lá no capítulo 7, que nós já vimos. João nos dá um símbolo preciso da falsa religião, daquilo que oferece ao ser humano uma religiosidade falsa, que arremeda as coisas de Deus, sempre aquém da glória de Deus, que não alcança nada da parte de Deus. E uma religião sem Deus não salva ninguém, inclusive religiões outrora cristãs, onde hoje não há mais Cristo, não salva ninguém. Espiritualidade vazia de Deus não salva ninguém. O Estado não salva ninguém. Não existe uma redenção pública, uma redenção ideológica, uma redenção que seja política.
embora haja algumas tendências teológicas para dizerem por aí, se você fizer o bem, você já pregou o evangelho. Falácia de Satanás. Se você não apresentar a verdade salvífica de Deus, você não pregou o evangelho. Não é ou fazer o bem ou pregar, faça as duas coisas. Mas comece pela pregação, porque ela transforma a alma. Você dá um prato de comida hoje para alguém, daqui a 100 anos essa pessoa estará no inferno se não for salva. Se você pregar o evangelho hoje, aquela alma for transformada, daqui a 100 anos estará no céu. Mas o ideal é dar o prato e dar o evangelho. Não existe, portanto, essa redenção fora do Senhor. E por isso, por não crermos assim, como as bestas que saem da terra e do mar, por não querermos entrar nesse conselho mundano, nós somos atacados por esse mesmo espírito que deixa tudo embaçado, as pessoas não conseguem ver a verdade. Tudo é nebuloso, tudo é contra Deus. Tudo que é alternativo a Deus é uma falsificação que conduz ao vazio da existência humana e leva as pessoas a se relacionarem diuturnamente com a própria besta. Ou estamos com Deus, ou estamos contra Deus. Não existe um caminho alternativo. O que a Escritura nos apresenta, ao contrário, é o Cordeiro. Aquele que não precisa subjugar nem matar para vencer. Aquele que derrama o seu sangue e por causa disso é vencedor. Somente Ele é quem pode nos salvar. Isso torna ainda mais clara essa grande batalha cósmica que envolve todo esse texto aqui do Apocalipse, na qual nós já estamos mergulhados e não temos como sair dela. Nós vemos uma trindade profana, o dragão, a besta do mar, a besta da terra, o diabo e o seu poder estatal anticristão, a espiritualidade de uma religião anticristã. São poderosos, são enganadores, são astutos, são mortais e se opõem todo o tempo a Deus e à sua igreja, que é una, santa e católica ao seu testemunho. Opõem-se às nossas históricas declarações de fé e às nossas confissões, aquelas que nos fazem olhar para a Escritura e saber quem é Deus. E aí a gente se lembra da terceira e da quarta estrofe do Castelo Forte, composto por Lutero. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos iriam derrotar nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Os irmãos do primeiro século já viviam isso, que foi escrito 15 séculos depois deles. Que é uma verdade. Deixemos tudo, percamos tudo, até o corpo que pode ser morto. E não façamos disso uma verborragia religiosa. Vivamos com essa convicção na nossa alma, mas permaneçamos firmes e fiéis ao Deus com o qual reinaremos para todo sempre. Amém? Vamos tomar como exemplo, e aqui eu encerro, Abel e Caim. Um marcado pela fidelidade a Deus, que ofereceu um sacrifício que agradou a Deus. Outro, e ele se torna tipo de Cristo. É o primeiro tipo de Cristo que nós podemos dizer com toda a convicção. Outro, quis oferecer a Deus o que ele achava que Deus tinha que engolir. E ofereceu um sacrifício que Deus não aceitou. Foi lá e matou o irmão, primeiro assassino da história. Caim saiu pelo mundo, lembram-se, com uma marca na sua testa. Passam-se milênios, e nós vamos ver lá no Apocalipse, no final do primeiro século, João dizendo que aquele que se submete à besta também tem uma marca na sua testa. A fala de Caim é o suor que derramo, o bem que eu faço, as coisas que realizo serão mais impressionantes para Deus do que apenas matar um cordeiro ensanguentado e oferecer como holocausto. O meu jeito de cultuar vai ter que ser engolido por Deus. É isso que Caim fala.
E nós temos que ter cuidado para não falarmos assim. Muitos podem dizer, eu pertenço a tal clube social, sou deste ou daquele partido, sou da associação X, associação até inocente, de pais e mestres. Depende como a gente encara. Aquilo ali é meu redentor? Sou muito generoso no Natal, faço doações o tempo todo. Sou caridoso, sou membro da religião X. Eu adotei a ideologia tal. Eu defendo a mãe terra, eu sou globalista. Sou politicamente inserido, sou politicamente conectado a tudo que é global. E por aí vai. Em outras palavras, é o homem repetindo o que de sempre ele se alimenta. Sou bom, sou generoso, sou inclusivo. Não preciso oferecer um cordeiro a Deus. Eu vou oferecer os vegetais mesmo, como Caim fez. Aliás, eu nem preciso de Deus. Se Deus não quiser, não quis. Mas temos que ter cuidado, porque isso a gente está falando do lado de fora, mas isso pode tocar nos crentes também. Quando os crentes dizem, não preciso orar, não preciso estudar a Bíblia. Eles estão começando a sua caminhada nessa direção. Não preciso ir à igreja aos domingos, isso é totalmente desnecessário. Eu ligo a televisão. Eu não sinto falta de comungar com os irmãos, eu não sinto falta da Santa Ceia. Para que isso, gente? Santa Ceia não, é coisa do passado. Tem igrejas que pregam isso, vocês sabiam? Batismo? Não, isso já passou, é coisa da velha aliança. Paulo não entendeu nada quando defendeu o batismo, eu que sei das coisas. Tem uma grande igreja aqui no Rio de Janeiro que prega isso, é a matriz deles, grande no sentido físico. Eu posso gerenciar minha vida, eu posso gerenciar meus estudos, eu posso comandar a minha carreira, eu faço o que eu quiser, eu estudo onde eu quiser, eu governo o meu casamento, eu trato os meus filhos como eu quiser. Eu, não me importa o que a Bíblia diga, o que me importa é o que eu quero, o que eu acho. Culto a si mesmo, culto de Caim, e muitas vezes dentro da igreja. A gente pode ter o espírito soberbo e autossuficiente de Caim, ou o espírito manso e submisso a Deus de Abel. A gente pode ser como o cordeiro que foi morto e que hoje ruge como leão, ou a gente pode imitar o cordeiro que quando vira tem um bafo de dragão, aí é com a gente. Deus nos guarde do espírito de Caim e nos faça como Abel. Deus nos faça como um verdadeiro tipo de Cristo nesse tempo em que estamos. Lembremos sempre, com temor, de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Foi Paulo quem disse em Romanos 3, 23. Mas também nos lembremos que se buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, todas as boas coisas e os bons cuidados de Deus nos serão acrescentados. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 6, 33. Amém, meus queridos? Apocalipse 13, eu estou lendo na versão da Bíblia dos Caninhos aí à frente, a Nova Almeida atualizada. Assim diz a palavra do Senhor. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca com blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra,
aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. Senhor Deus, oramos a Ti, pedindo que Tu abençoes esse tempo em que a Tua palavra será alvo da nossa reflexão, que ela fale por si própria e que não haja vozes humanas neste momento, mas apenas o Senhor falando entre nós. Que a Tua palavra também gere raízes muito profundas na nossa alma, porque certamente enfrentaremos dias difíceis e nesses dias é a Tua palavra quem haverá de nos sustentar de pé. Muito obrigado a Deus, em nome de Cristo, Senhor nosso. Amém. Podem se sentar, meus irmãos.